Alô, amigos, estamos de volta com o programa .net aqui no Box 21, na Carlos Cozeres, número 304, o melhor happy hour da cidade, onde está o meu amigo Fernando Soares Brandão. Com as imagens de quem, Fernando Brandão? Do Bob? Bob Aguiar? O Bob que não é o Esponja, né? Não. Rapaz, sério. É um Bob sério, um Bob seríssimo. Programa .net que está sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os programas .net estão no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/JR Orlandini. Aí o Bob Aguiar está colocando também vídeo Agape Vídeo, está colocando Box 21. E lembrando que nós também estamos na Poa TV, canal 6 aqui em Porto Alegre, canal 6 da NET, e em Lajeado, na TV Informativo, canal 20. Convidamos o Fernando Brandão para a gente fazer uma retrospectiva de 2014. Não só no esporte, onde o nosso amigo Fernando Brandão já recusou convites da Sport TV, da Globo, da CNN, da Al Jazeera, de todo mundo para fazer uma análise esportiva, né? Al Jazeera foi bom, né? Al Jazeera. Quase aceitasse da Al Jazeera? Quase aceitei. Balançou? Balancei. Balançou mesmo para falar na Al Jazeera. Ele ia falar sobre futebol de mesa, especialidade do Fernando Brandão, gremistaço, ele e o Hugo Vinck. O Hugo Vinck não se rende, né? Não adianta, continua gremista, né? Que coisa, né? Faz parte. Não tem como desistir, né? E não tem graça. Não tem graça. Alguém tem que fazer o contraponto. Tem que fazer o contraponto. Mas ele não se rende, não se entrega, e esse ano de 2015 ele vai dar um jeito de fazer algo diferente. Ou seja, falar bem do Grêmio e criticar o Internacional. Tu acha que o Hugo vai fazer isso? É diferente do que ele fez até agora, né? Eu acho que criticar não... Criticar no bom sentido, né? Não é um xistezinho, assim. É, uma brincadeira. Como eu disse. Como é que o D'Alessandro fazia mesmo? O D'Alessandro foi em 2014, agora estamos em 2015, já passou essa febre. Não, mas pode falar. É uma retrospectiva de 2015. Tenho vergonha. 2014. Tenho vergonha. Puedes hablar, hermano? Sim? Sí, puedes hablar. Sim. Sí, como não? Que pula da barca? Que pula? Que pula da barca? Tá bom, D'Alessandro aqui no programa .net. Mas vamos começar com o quê? Futebol, o desastre, o desastre para os times gaúchos, porque foi um desastre. Ir na Libertadores, ficar entre os 4, entre os 5, isso aí é uma obrigação para o futebol gaúcho. O futebol, se talvez ele não explique o mundo, mas ele nos ajuda a ter uma boa visão de 2014. Né? Eu acho que a gente passou... Não vai falar do 7-1. Passa por aí. Tu vai falar do Felipão? Não. Eu acho assim, Renato Gaúcho. Acho que nós passamos por um primeiro semestre à espera da Copa, né? Que era o grande evento de 2014, era a grande expectativa de 2014. Hoje parece que faz 10 anos que a Copa foi de novo no Brasil. Que Copa? Aquela dos Jogos em Porto Alegre. Hã? Pois é, dos holandeses na rua, bebendo, fazendo... Eu me lembro dos holandeses. Caminho do gol, lembra do caminho? Lembro disso aí, mas teve um apagão, teve um jogo que eu me esqueci. Aliás, 2 jogos que eu esqueci. A Copa do Mundo da Segurança Pública, tinha um monte de brigadiano na rua, Porto Alegre não tinha assalto, lembra disso? Hã? Pois é, então, acho que esse foi o lado legal, né, da festa, da confraternização, da brincadeira, né, das melhorias. Né? Depois teve o lado do legado, da falta do legado, da frustração das expectativas. Acho que as pessoas do nosso segmento, por exemplo, segmento de alimentação fora do lar, tinham uma expectativa de um retorno muito maior e, principalmente, acho que as pessoas não estavam preparadas para que a Copa pudesse gerar o contrário do que se esperava, que a gente pudesse ter um resultado pior, em função de que muita gente ficava em casa para ver os jogos, muita gente não saía, né? Muita gente... E talvez o movimento e, consequentemente, o retorno ficasse muito mais centrado naquilo que estava ao lado do estádio, no caminho para o estádio. Né? Então, tu tem um resultado muito seccionado, muito focado num determinado pedaço, os hotéis, aqueles bares e restaurantes no caminho do estádio. Na Cidade Baixa, principalmente. Cidade Baixa, né, alguma coisa na Calçada da Fama, e o resto
praticamente não teve esse retorno e, além de não ter esse acréscimo, teve um decréscimo por conta das paralisações. Todo mundo vai para casa correndo para ver o jogo do Brasil, vai para casa correndo para ver a final da Copa. Tá? Jogo esse onde o Brasil não participou por causa daquele... Hã? Não? O quê? Por que o Brasil não ganhou a Copa 2000? Tu tá querendo me dizer que nós não ganhamos a Copa o ano passado? Com o Filipão? A de futebol não, a de futebol não. Né? E tivemos... É interessante. Essa parte da retrospectiva tu tira fora, Babengá. E é interessante porque muito tempo depois, né, 6 meses depois da Copa, algumas revelações interessantes vêm à tona. Né? O Fred disse que está, em dezembro, disse que estava há 20 meses sem receber direito de imagem. Então, na realidade, ele estava... No Fluminense. E da seleção brasileira. Também. Centroavante da seleção brasileira, que até não jogou nada na Copa. O Fred teve na Copa? Teve. O que ele fez? Fez um gol? Várias vezes, entrou em campo várias vezes. Ele fez um gol? Só falta agora o Bernardo dizer que tinham proibido ele de jogar bola durante a Copa também. Mas isso ainda não veio à tona. Mas tivemos a Copa, né? Tivemos um outro ponto marcante, né? Principalmente, eu acho que para os torcedores de Grêmio Internacional e para a imprensa esportiva do Rio Grande do Sul, né? Que foi ver aquilo que nós passamos, talvez os últimos 15 anos, sonhando em ver acontecer, aconteceu. Só que ao invés de ser Porto Alegre e ser um Grenal, né? Foi em Minas Gerais, um Atlético e Cruzeiro, decisão da Copa do Brasil. Um campeonato brasileiro decidido num clássico regional. Né? E, aliás, 2 times de futebol, o Atlético, o Galo e o Cruzeiro, que, olha, fizeram por merecer. E jogar. E assim, eu vou até dizer o seguinte, o Atlético Mineiro, para mim, ele deveria ter ficado entre os 4 também no Brasileirão, né? Não só ter ganho o campeonato, né? Um ganhou o Cruzeiro, o outro o Atlético, mas pelo que jogou o Atlético, no meu ponto de vista, porque jogaram muito bem os mineiros. Né? Eu acho que certamente os dois fizeram os melhores resultados do ano. O Corinthians só ficou por causa que... Bom, precisa dizer porque o Corinthians estava lá, né? Não, precisa dizer... Eu acho que não é. O Corinthians necessário. O que era? 6 ou 9 pontos a menos teria? Não, o Corinthians nunca perde ponto. Ele pode eventualmente ganhar, perder não acontece. Ah, tu acha que na justiça desportiva é capaz, se o Corinthians entrar, ele ganha ponto do nada também? Com certeza. Quer dizer, se o Corinthians entrar, ele tira ponto dos outros que nem jogaram com ele. É como a gente brincava em 2013, no final de 2013, né, quando houve aquele célebre caso da Portuguesa, né, aí a Portuguesa caiu, pênalti para o Corinthians. Então, a coisa continua. Em 2014 continuou assim, eu não sei se em 2015 não vai ser do mesmo jeito. O Lula teria alguma coisa a ver com o Corinthians? Não acredito. Nada com o Corinthians? Não. Talvez com o estádio, mas com o Corinthians não. Então não teve nenhum corintião, mensalão, corintião, petrolão? Não acredito. Acho que os escândalos do dinheiro do futebol são bem mais fáceis de apurar, se interessar alguém. Acho que no final do ano, o presidente que foi eleito para administrar o Botafogo na 2ª divisão, agora em 2015, né, ele falou um negócio muito interessante que me chamou muito a atenção. Ele fazendo uma crítica sobre a administração anterior do Botafogo, que tinha não só colocado o time na 2ª divisão, mas deixado de presente para ele uma dívida de 750 milhões de reais. Ele diz o seguinte, que um jogador como o Seedorf, que foi trazido num projeto de marketing do Botafogo, que realmente, como projeto de marketing, foi muito legal, né, fez muito bem para a imagem do Botafogo, mas ele ganhava um salário de 700 mil reais, e ele diz, olha, um jogador com esse salário tinha que ter sido pago por um patrocinador. Isso falando do Botafogo, que é um time que joga no Rio de Janeiro, tá, nos principais estados do país, tá, com mercado de futebol. Nós nos demos ao luxo no Rio Grande do Sul, por exemplo, de ter mais de um jogador, o Grêmio Internacional tinham jogadores ganhando mais do que isso, tá, ou isso, tá, e ninguém paga por patrocinador. Tá. Então, depois os clubes se endividam, né, depois as coisas começam a acontecer de formas exóticas e ninguém sabe por quê. Mas, olha, a raiz está aí. Né. Talvez agora, né, premidos pelas circunstâncias, os clubes comecem a cair na real, né, que não faz o menor sentido fazer esse tipo de coisa. Ou que, olha, eu até posso ter um jogador no plantel que ganha
um dinheiro dessa natureza, mas dentro de um projeto, com um patrocinador ou patrocinadores, dentro de uma coisa mais orquestrada que garanta isso. Né? Se a gente lembrar que, até mesmo em projetos assim, como foi o projeto do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, a Trafic não conseguiu honrar a coisa. Então, olha, o futebol brasileiro já faz alguns anos que vive numa realidade completamente enlouquecida. Tá? Então, talvez em 2015, em 2016, a gente se acostume com salários de acordo com o espetáculo que é apresentado. Né? Acho que isso, de repente, começa a se mostrar que, olha, nós estamos tendo uma despesa, nós estamos tendo salários e investimentos, desse nome que se quiser, eu acho que não é investimento, é despesa, nós vamos lá, tá? Muito acima do nível do produto que é apresentado no final. Meu amigo Fernando Brandão, eu vou pedir então que sigam-me os bons, nós já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Quando um vai mal, a outra torcida fica alegre. Quando o outro vai... É coisa de gaúcho, né? É a história. É a gangorra, mas é os caranguejos, né? Não, eu acho que aí é mais a teoria da gangorra do que o caranguejo. O caranguejo tenta fazer todo mundo ficar triste ou cozido ao mesmo tempo, né? Mas acho que a teoria da gangorra é um pouco isso. E talvez ela nos ajude a sobreviver. Tu acredita que tudo que está acontecendo de ruim agora vai passar e ali na frente a gangorra vai inverter e tu vai estar por cima de novo, né? Tem um momento que isso talvez fique um pouco míope, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul, nessa coisa de olhar talvez excessivamente para si próprio, tá deixando o mundo passar, as coisas acontecerem, e a gente está ficando um pouco para trás. Né? Acho que o futebol é um bom exemplo disso. Né? A gente hoje, embora ainda tenha um bom resultado em termos gerais, quer dizer, eu diria que o futebol do Rio Grande do Sul ainda está melhor que o do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Percentualmente está melhor que São Paulo. Né? Mas está bem abaixo das nossas expectativas. Então, ou as nossas expectativas estão mal posicionadas, ou nós não estamos conseguindo entregar de acordo com essa expectativa. Então, acho que, na realidade, isso de novo, já mencionei antes contigo, né? O futebol não explica tudo, mas ajuda a ter alguns parâmetros. Acho que a gente tem que setar as nossas expectativas da maneira correta para não criar grandes frustrações que acabam atrapalhando. A gente tem que olhar a realidade e saber que certas coisas terão que ser feitas, elas não são boas, elas não são agradáveis, elas vão ter que acontecer. O Chaves não vai estar mais aí em 2015, em 2014 teve a sua safra de perdas, 2015 vai ter também, em 2016, quer dizer, as coisas nunca vão ser como eram, e nós precisamos encontrar novas maneiras de fazer as coisas, novos modelos de negócio, novas formas de atuação, e principalmente uma atuação mais tolerante. Eu acho que a gente tem que aprender a ver os nossos erros com um pouco mais de tolerância e trabalhar para melhorá-los no médio e no longo prazo. Ô, Fernando, eu gostaria de falar um pouquinho contigo sobre o médium Hugo Vinck, né? Aliás, ao teu lado, né? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas tu lembras bem o que eu quero dizer. Logo depois que o Brasil foi eliminado, naquele desastroso 7-1, nós fizemos um programa .net, gravamos aqui no Box, eu, tu e o Hugo Vinck. E perguntamos ao Hugo Vinck, eu e tu, qual era o sonho do gremista. O meu sonho era ter o Filipão no Grêmio. E olha aqui, isso aí tinha que dar, porque o Filipão se dá com o Fábio Koff, coisa e tal. Nós gravamos esse programa, o Filipão vai vir. E mais, eu acho que quem vai, eu não sei se foi tu ou o Hugo, ou os dois, olha, quem vai para a seleção brasileira é o Dunga. Não tem dúvida alguma, é o Dunga. Ninguém falava em Dunga. Nós gravamos aqui.
Alguns dias depois, o programa ia ao ar na semana seguinte. Geralmente a gente grava, vai na semana seguinte. O programa, eu liguei para os outros, gente, vão ter que gravar de novo o programa, porque a gente disse que, quiçá, o Dunga viesse e, quiçá, o Felipão viesse. Acertamos as duas, né? Acho que a questão... Intuição. É um pouco de... Acho que um pouco das duas coisas. É um pouco de... Desejo. Três coisas. Desejo, né? Um pouco de intuição e um pouco de conhecimento do cenário, né? Eu acho que é sintomático o fato de que você tem, há algum tempo, né, uma influência muito grande de técnicos gaúchos no futebol brasileiro, né? Acho que talvez tenha sido bastante saudável para nós o fato de que em 2014 o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro não eram treinados por treinadores gaúchos, né? Embora... E treinadores que também não são top na lista salarial. Não são, né? Medianos até. É mais divertido do que isso. O Marcelo até hoje é contestado, né? O Marcelo é um técnico que consegue uma coisa fantástica. O sujeito é bicampeão brasileiro por pontos corridos, né? E tem gente que acha que ele é um mau técnico, né? Que ele se classificou, sei lá. Eu acho que essa é uma discussão interessante. O caso Filipão no Grêmio em 2014 é um bom contra-exemplo para isso. Acho que o primeiro problema é que a gente tende a exagerar um pouco o papel do treinador nessas coisas, né? A segunda questão é que, mesmo considerando que o treinador é importante, que ele cumpre vários papéis e que alguns deles podem fazer a diferença, né, é inegável que os nossos modelos ficaram, durante muito tempo, muito apoiados em evolução emocional, vamos dizer assim, né? A famosa história da motivação e tal. Ao mesmo tempo que o futebol brasileiro foi perdendo aquela coisa que sempre foi fundamental para ele, que era, como dizia o saudoso João Saldanha, a qualidade dos jogadores, né? A quantidade de jogador, a quantidade de passe errado numa partida do Campeonato Brasileiro da Série A é um negócio fabuloso, né? Nem em futebol de várzea. Eu acho que o futebol de várzea piorou junto, né? Quer dizer, na realidade, o que acontece é muito isso. Antigamente, com 14, 15 anos, o guri estava jogando bola, estava se destacando pela habilidade, né? Hoje a gente sabe que, desde os 11, 12 anos na escolinha, querem o cara grande, o atleta. Quer dizer, nós copiamos o modelo europeu naquilo que ele tinha de atlético e esquecemos de valorizar e destacar o fator qualidade. Então, toda essa questão do papel dos empresários no futebol é uma coisa que a própria FIFA está discutindo, está questionando, está querendo regulamentar. Quer dizer, acho que nós vamos ter notícias, vamos ter novidades, vamos ter alterações, mas acho que é um pouco como foi a Lei Pelé. A Lei Pelé, quando foi criada, tinha uma ideia, né, foi vendida como uma coisa para resolver o problema dos jogadores e ela conseguiu transformar o futebol num cenário de empresários milionários e clubes falidos, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Fernando Brandão, sem querer, querendo. Rapidamente, Chaves, Chapolin Colorado, marcou uma geração, né? Um humor escrachado, simples, com grandes ensinamentos, não roubar, não isso, não aquilo outro, né? Contra o Chapolin Colorado, era um herói, um super-herói sem nenhum poder, sem superpoderes, né? E uma grande sacada, programetes de 10 minutos, que uma garotada, uma geração de jovens que não queria se render a Batman, a Super-Homem, a Homem-Aranha, optou por idolatrar este mexicano, o Bolaños, que criou não só esses dois personagens, mas toda a vida, aquela na Vila do Chaves e na vida do Chapolin Colorado, com grandes ensinamentos de ética, de moral, de honestidade. Eu tenho para mim até que a geração mais influenciada pelo Chaves e pelo Chapolin, tá, não é a nossa, é a subsequente. Nossos filhos. Nossos filhos aproveitaram e curtiram mais isso. Acho que isso também, eu já li algumas críticas
politicamente corretas sobre Chaves e companhia, né, muito difíceis de engolir, né, tipo palpite de loteria preenchido na segunda-feira depois do sorteio. Eu acho o seguinte, era aquilo mesmo, né? O Chaves enriqueceu ainda mais a Televisa. Alguém precisa viabilizar a coisa, né, distribuí-la, se não mundialmente, pelo menos latino-americanamente. Chaves marcou a época, era divertido, as pessoas curtiam, repetiam os bordões. Sigam-me os bons. Suspeitei desde o princípio e tal. Essa coisa marcou uma ou talvez 2 gerações. Acho também que as pessoas que carregavam aquela ideia, que de certa forma é um pouco de complexo de Peter Pan que todos nós temos, aquela coisa de não querer crescer, de querer guardar valores e características da infância onde a gente era feliz e até sabia, mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa de crescer, aquele sentimento engraçado. Antes dos 18 anos você quer crescer, você quer fazer 18 anos, quer ser adulto. Depois, não vou dizer que a gente se arrepende, mas a gente leva com a gente a questão da infância, né? Carrega uma série de coisas disso. E o Chaves é um bom exemplo, né? Os seus personagens. El Chavo del Ocho é um bom exemplo disso, o Chapulín Colorado também. O Chaves do barril, né? Era uma grande figura que marcou a nossa história. Mas 2014 começou com pesquisas eleitorais, dando Dilma Rousseff ganhando no primeiro turno, Eduardo Campos sem a mínima chance, e o nosso candidato pelo PSDB, Aécio Neves, também amargando já no primeiro turno um horror, chegava a 12%, 13% em algumas pesquisas. O que aconteceu depois daquele trágico acidente que ceifou a vida de Eduardo Campos, candidato do PSB à presidência da República? O cenário se mudou rapidamente. Marina Silva teve 2, 3 semanas nas pesquisas, como ganhando até no primeiro turno a eleição. E o PT e os marqueteiros do PT bateram tanto nela que fortaleceram o Aécio Neves, colocaram ele no segundo turno de maneira tão forte que ele chegou a um determinado momento a ameaçar a candidatura de Dilma Rousseff. Dilma teve uma eleição muito apertada, e o que mais nos surpreende é que na semana seguinte à sua eleição ela começa a tomar atitudes que ela acusava Aécio Neves de que ele iria fazer isso. E o que se negava do escândalo do Petrolão vem à tona e se fala em Eletrolão e tantos outros escândalos por aí, e que, como já dizia o Paulo Francis há 18 anos atrás, né, que existia algo realmente de podre no reino da Petrobras, né, que a diretoria da Petrobras já tinha contas milionárias no exterior. Isso parece que o que se comenta, né, o Fernando, que levou a um desgosto muito grande e até, quiçá, a morte do Paulo Francis. Acho que a gente pode fazer 20 minutos só sobre essa história da declaração do Francis no Manhattan Connection, do processo que a Petrobras, na época do governo ainda do PSDB, moveu contra ele e tudo isso. Mas eu acho que tu tocasse numa outra coisa que é muito interessante. Nosso sistema político, ele hoje tem um paradoxo que eu acho fantástico. E vejo pouca gente se debruçando da maneira que eu considero que seria importante sobre ele. O Brasil tem um presidencialismo fortíssimo, né, em que o presidente, ou a presidenta, como ela prefere ser chamada, pode governar por medida provisória, né, tem um poder enorme na mão, né, e, ao mesmo tempo, esse presidencialismo superpoderoso, depois, para funcionar, né, para tal da governabilidade, ele tem que fazer alianças tão divertidas quanto o PT ter na sua base de sustentação o que sobrou do PDS, da antiga Arena. Né? Então, uma coisa... Fernando Collor?
O Fernando Collor até, ok, como... Renan Calheiros e Sarney? Isso, aí sim. Quer dizer, o Sarney que foi parar no PMDB, saindo do PDS, para viabilizar a eleição. Ele era o presidente do PDS. Exatamente. Veio para o PMDB para viabilizar, tornar palatável a alternativa a Sarney e depois virou um grande líder da esquerda brasileira. Desculpa, Tancredo. E depois virou a pedra de toque da, vamos chamar assim, esquerda brasileira, se é que eu posso usar essa expressão. Né? Então, esse é o nosso presidencialismo. Né? É poderoso, justifica campanhas horrorosas de difamação, como foi a nossa última campanha presidencial, uma eleição majoritária em que só se falava dos podres dos outros, e ao mesmo tempo depois... Né? Faz exatamente o que dizia que o outro ia fazer. Uma série de... Mas é aquela história, as pessoas que eram razoavelmente conscientes sabiam. Número 1, que os preços administrados iam ter que subir. Número 2, que a gasolina ia ter que subir. Número 3, que tinha que fazer alguma coisa para resolver o superávit, o superávit negativo. Foi outra brilhante invenção do Brasil. Quer dizer, o superávit negativo é um negócio fantástico, deve ser algo parecido com a quadratura do círculo. Um problema quase tão insolúvel quanto. Mas, enfim, nós somos brilhantes nessas coisas. Nós fazemos construções até ideológicas muito interessantes que nos levam a isso. E hoje a gente tem isso aí, um presidencialismo hipertrofiado, mas que, ao mesmo tempo, para poder funcionar, precisa da tal da governabilidade, e em nome dela se faz mensalão, em nome dela o partido A, B ou C fica afundado até o pescoço em dinheiro da empresa A, da empresa B, da empreiteira, da petroleira, da eletroreira, sei lá de quem. E a nave vai. Eu só não admito que tu confunda, que tu misture nessa história o pessoal do mensalão, que são vítimas... Tá, todos são vítimas, perseguidos políticos e um troço amador, né? Parece que foram, ao todo, foi algo em torno de 400 milhões de reais, isso é coisa de amador, né? O meu xará, Fernando Collor, diria que, mas eu fui condenado por uma elba. É. Vamos lá, então. Gente, sigam-nos os bons. Um feliz 2015 para todos que está começando e esse é o ponto.net.